Meus queridos irmãos, filhos em Cristo, presentes na igreja, os que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia, esta é a solenidade da Santíssima Trindade, sempre um domingo após o encerramento do ciclo pascal, com a solenidade de Pentecostes. Sempre no domingo seguinte a igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade, tal como se fosse um resumo de tudo aquilo que a gente viveu no ciclo pascal, que é o ciclo mais importante da fé cristã. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 734, vai dizer que o mistério da Santíssima Trindade é, de todos os outros, o mais sublime e mais importante, porque de tudo aquilo que nós experimentamos no quesito da fé, tudo com a nossa morte, quando Jesus voltar e pôr fim à obra da criação, só vai restar nós e Deus. Por isso que o mistério da vida de Deus, ou seja, o mistério da Trindade, é o que nós temos de mais importante, porque nós corremos ao encontro desta realidade, o dia em que nós seremos introduzidos dentro da vida de Deus. Essa é a nossa esperança. E aí a liturgia de hoje coloca o Evangelho de Mateus, que é a parte final do Evangelho, para nós meditarmos. É o capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Neste episódio, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido a todos os discípulos, e terminando a sua missão, ele vai voltar para ao lado do Pai, na eternidade. Então, Jesus manda os discípulos irem para o monte indicado. Nós sabemos que este monte indicado é o Monte das Oliveiras. E Jesus aparece para os apóstolos, antes de subir aos céus, ele dá algumas orientações. No fundo, são 3 ordens que Jesus entrega aos apóstolos. Essas 3 ordens consistem da missão da igreja. Se nós pudéssemos resumir a missão da igreja em 3 proposições, nós pegaríamos o evangelho de hoje. Primeiro, Jesus começa dizendo: toda a autoridade foi dada a mim, no céu e sobre a terra. Não existe autoridade maior do que a que foi entregue pelo Pai a mim. E aí ele vai dizer as 3 coisinhas. Primeira coisa: ide e fazei discípulos meus, todos os povos. Esse ide é exatamente aquilo que o Papa Francisco tem falado desde o início do seu pontificado. A igreja, ela deve ser uma igreja em saída. Nós não podemos resumir a nossa experiência de Deus somente aos momentos em que nós estamos celebrando o culto que prestamos a Deus. Porque a ordem de Deus é ide, ou seja, aquilo que nós experimentamos no abraçar Jesus, no contato com Jesus, na vida sacramental, é preciso que ressoe nos nossos dias onde nós convivemos. Ide e fazei discípulos meus, falai do amor, falai de Deus. É claro que cada qual a seu modo, mas nós precisamos nos perceber também enviados por Jesus aonde nós convivemos. Às vezes a gente atribui ao clero, aos nossos pastores, a missão de evangelizar, e isso não é verdade. É verdade que de maneira muito evidente, muito solene, são os pastores quem pregam, mas tem lugares que os pastores da igreja não chegam, e são vocês quem chegam. E será que todos nós estamos realmente arrebanhando discípulos para Jesus? Ou a nossa presença onde nós convivemos, ela não tem surtido efeito nenhum em relação à fé, Aqui não é uma sugestão de proselitismo religioso. Aliás, uma pessoa proselitista é uma pessoa
difícil de conviver, é chato, né? É chato, né? Não é isso. É nós anunciarmos com a nossa vida, com a nossa palavra, com o nosso jeito de ser, nós falarmos de maneira às vezes indireta, delicada, sutil, daquilo que Deus quer que seja falado, do amor, né? Da vontade dEle, do viver a caminhada de retidão, né? Em seguida Jesus diz, depois de dizer, ide e fazei discípulos meus, Jesus disse, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No fundo, essas três ordens que Jesus dá, elas estão intrinsecamente unidas. Jesus está ordenando o batismo. Nós vivemos no mundo relativista, e esse relativismo tem entrado na igreja e se transformado no que nós chamamos de indiferentismo religioso, né? Algumas frases que nós às vezes conhecemos, frases prontas, não pode ressoar de nós que somos cristãos católicos. Tipo, por exemplo, o importante é crer em alguma coisa, né? A gente já deve ter escutado essa frase. Não foi isso que Jesus disse. Fazei discípulos meus, não discípulo de Maomé, de Buda, de tantas outras crenças que tem por aí. Jesus, quando esteve aqui, Ele tornou plena a revelação e Ele mostrou a verdade, o que Deus quer do ser humano, né? Por exemplo, a Eucaristia, na última ceia, Jesus, Ele mostrou como devia ser o culto que o ser humano devia prestar a Deus, porque Ele diz assim, fazei isto em memória de mim. Ele não diz fazer outras coisas, né? Hoje em dia a gente vive esse relativismo na igreja. Quantas vezes, às vezes tem pessoas que têm anos de caminhada, aí tem um filho, né? Não encontra padrinho e vai postergando o batismo. Esses dias eu atendi uma pessoa assim, né? Não sei, era uma neta, né? Minha neta não tá, já está grande, é porque a gente não deu certo o padrinho. Deixa para lá o padrinho. Qual o motivo central pelo qual se é batizado? A criança receber a pertença a Cristo, a criança receber a purificação na sua alma do pecado original, né? Não pode ser padrinho, então eu não quero. Ora, qual é o centro? O que é prioritário na sua escolha? Será que é a graça oferecida por Cristo, ou tem sido tantas outras coisas? Para a gente refletir, né? Tem um texto da igreja primitiva. Aliás, quando algum protestante começar a implicar com batismo de criança, mande estudar história da igreja. No século I tem um documento belíssimo, depois vocês procuram na internet, tem o documento, que se chama Didaquê, com K, né? Digita lá depois e leia, é curtinho. Lá já está falando a prática do batismo de crianças. No século I não existia cisão na igreja, não existia igreja ortodoxa e muito menos protestante, que veio no século XVI, e a igreja já batizava crianças. Será que depois a igreja caminhou 1600 anos no erro, e aí Martim Lutero descobriu a verdade? Ou tem alguma coisa errada do outro lado? Por quê? Porque o que nos importa é a graça, nós temos que ter pressa pela graça de Deus, né? Nós temos pressa por tantas coisas, na posse do dinheiro, no correr atrás do nosso trabalho, na correria do dia a dia. Será que o possuir a graça de Deus tem sido também o motivo de nós corrermos com pressa para alcançarmos, né? A gente vê também, por exemplo, essa semana, acho que foi ontem, carta de São Tiago, da liturgia, falava do sacramento da unção dos enfermos. Alguém adoece gravemente, aí vai procurar tantas outras coisas. É claro, tem que procurar medicina, porque é dom de Deus a ciência, mas procura também um sacerdote para ungir, se é uma enfermidade grave. Aí deixa na última, né? A hora que o médico diz, não tem mais jeito, agora é o padre. Aí morre e não dá tempo do padre ungir. E aí?
O que tem sido prioridade na nossa vida? Poderia exemplificar tantas coisas, tantas coisas. E aí Jesus dá uma terceira ordem: ensinai a todos a observar o que eu ordenei. E o que Jesus ordenou está na revelação, na escritura, na tradição, está na doutrina da igreja, né? Hoje em dia a gente escuta às vezes tanta bobagem, e a gente precisa ter a curiosidade de pesquisar na fonte concreta, né? Tem em casa um livro do catecismo da igreja católica, às vezes tem livro de autoajuda, né? Tem livro, às vezes até de outras religiões. E o catecismo da igreja católica você tem na sua casa? Você procura compreender? Tem alguma dúvida? Você vai pesquisar? Ou não? Né? Ensinai o que eu ordenei. A verdade, não existe outra coisa. Esses dias eu estava acompanhando o discurso de um bispo recém-ordenado, né? E um discurso infeliz. Ele dizia assim, que eu sou muito crítico, né? Comigo mesmo por primeiro, né? Eu não estou sendo ordenado bispo para converter ninguém, mas para viver o amor. Então Jesus falou errado aqui. Fazei discípulos meus e batizai-os. Tem alguma coisa dissonante entre o discurso de Jesus e o desse. É para que nós conquistemos discípulos para a igreja, não tem outra ordem. Era melhor que fosse padeiro, açougueiro, médico, advogado, do que bispo, porque está fugindo da missão, né? Então, para a gente refletir um pouquinho, e o ensinamento supremo que Jesus dá é a vida comunional. Hoje nós celebramos o mistério da Trindade. E o que a Trindade em si nos ensina? Duas grandes coisas a Trindade nos ensina, né? E nós vamos recorrer a um padre da igreja que se chama João Damasceno, São João Damasceno, e depois também São Gregório Nazianzeno. Esses santos padres, eles vão estudar um pouquinho a Trindade, lembrando que nós não conseguimos compreender a totalidade de Deus, porque Deus é infinito diante da nossa finitude intelectual. Nós não conseguimos, mas um pouco nós conseguimos, porque Deus se mostrou. São João Damasceno e São Gregório Nazianzeno vão estudar a circularidade, o movimento trinitário. Eles vão comparar Deus com três crianças que se dão as mãos, umas às outras, formando uma circunferência, e essas crianças vão brincar de ciranda, né? A esta ciranda, a este movimento, eles chamam de pericorese, né? Olha que nome bonito, por seu gatinho, né? Pericorese. E essas crianças, elas começam a girar, a rodar, né? Vai começando, e dali a pouco elas estão girando numa ciranda, cada vez mais tomando movimento, de forma que aquele movimento foi tamanho que já quem está fora não consegue perceber mais a distinção de uma com a outra. O que se enxerga é apenas o quê? Um círculo que se movimenta, né? Que é o símbolo da infinitude da Trindade. O primeiro exemplo e testemunho que a Trindade nos ensina, e que é o que nós devemos ensinar, é que Deus é puro movimento. Deus não é estaticidade. E para nós nos configurarmos a Deus, nós também precisamos sair de nós mesmos. Um grande sintoma que nós estamos longe do testemunho do que é Deus, é quando nós queremos parar. Deus não para. É quando nós queremos desistir, Deus não desiste. É quando nós queremos largar tudo, é quando nós queremos, sabe aqueles momentos da vida de desânimo, de melancolia, de angústia. Deus, Ele é puro movimento, Ele não para. Quando vierem esses momentos difíceis da vida, né, que tentam nos puxar para baixo, que nós lembremos do primeiro testemunho da Trindade.
A Trindade é pericorética, ela é movimento, ela continua, ela não para, ela enfrenta, né? Quando nós estamos sentados ouvindo a palavra de Deus aqui, Deus está em movimento, conduzindo toda a criação para o seu ponto final. Tudo está acontecendo. Deus não para. E nós às vezes queremos desistir, parar na metade. Não deixemos nada e nem ninguém parar este movimento de santidade ao qual Deus nos chama. Qual que é o segundo testemunho que a Trindade nos ensina hoje e que nós devemos ensinar também? Primeiro com nossa vivência, nossa própria experiência e testemunho. A unidade, né? A Trindade é capaz de se distinguir as pessoas, né? Lembram que são 3 crianças com as mãos dadas, que começam a girar a pericorese, e depois você só enxerga uma única coisa. A unidade não sugere uniformidade. Nós já refletimos isso no dia de Pentecostes, no domingo passado. É perceber no que é diferente, aquilo que pode congregar, aquilo que pode somar. Deus não espera a uniformidade, porque senão, né, Deus teria feito todo mundo igual, e não o fez. E o que a gente faz às vezes? É muito mais fácil aquilo que está a me incomodar, que está a pegar na veia, sabe? Que está como pedra no sapato, é muito mais fácil nós largarmos as mãos. A Trindade não larga as mãos uma pessoa da outra. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Pai, nem o Filho, mas as mãos estão dadas, sempre esteve, desde toda a eternidade para toda a eternidade. E às vezes nós queremos largar as mãos. É fácil se esquivar daquilo que me incomoda, que difere do meu modo de pensar. E às vezes é Deus quem coloca na nossa vida. Sabe aquela pessoa no seu trabalho, está tudo bem, de repente a empresa contrata aquela pessoa, e você fala assim, estava tudo bem, mas que coisa. Pois é, sabe quem é essa pessoa? É Deus te colocando uma prova para ver se você consegue se assemelhar à Trindade. E às vezes você se distancia desse exemplo, né? Isso vale em todo e qualquer ambiente que nós convivemos, no trabalho, em casa, né? Você tem 10 filhos, são todos iguaizinhos? De maneira alguma, né? Vai ter um que você vai implicar mais. E sabe por que você implica mais? Porque é diferente de você. Aquilo que é igual, está ótimo. O que é diferente, é desafiador, né? Então, é um perfeito ato de amar. Tem um teólogo que se chama, nós pesquisamos o nome dele, né, hoje cedo, Ricardo de São Vítor, né? Provavelmente deve ter se fundamentado na teoria de Santo Agostinho, né? E ele vai colocar a Trindade como perfeito ato de amar. Para amar precisa 3 coisas. O que precisa para amar? Precisa daquele que ama, daquele que é amado, e precisa de mais alguma coisa, do amor. Qual que é o nosso problema? Nós queremos vivenciar o ato de amar, mas às vezes sem essas 3 coisas, né? O ato de amar sem o amor é simplesmente uma paixão, é simplesmente um sentimento que cresce e dali a pouco esmorece. O ato de amar sem aquele que ama, que se chama amante, é um ato de frustração e de solidão. O ato de amar sem aquele que é amado, né, é um ato também de frustração e de solidão. O que precisamos fazer? Fazer aquilo que faz Deus. De fato, na Trindade,
Quem é aquele que ama? O Pai. Quem é aquele que é amado? O Filho, Jesus. E quem é o amor que circula entre um e outro? O Espírito. Qual que é o nosso problema? Nós só queremos ser amados. E a hora que exige um esforço pelo outro, nós nos esquivamos. O amor, o ato de amar, ele precisa dessas três pessoas: o amante, o amado e o amor. Aprendamos com Deus que essa liturgia nos ajude a nos aproximar mais do testemunho da Trindade e viver um pouco melhor aquilo que a palavra nos faz. Às vezes nós criamos tanto conflito por coisa tão banal. Ontem eu dizia, fui pregar num cerco de Jericó, eu dizia, às vezes nós nos dividimos por coisas bobas, e o diabo, que é o divisor, ele aplaude. Às vezes nós enxergamos uma grande construção, para destruir aquilo lá precisa de uma bomba atômica. E sabe o que faz o diabo? Ele joga um grãozinho de feijão. E às vezes nós fazemos daquele grãozinho de feijão essa bomba atômica que destrói as nossas relações. E depois a gente vai perceber, quando a gente volta para dentro da gente mesmo e começa a refletir, como nós complicamos a nossa vida. Olha na sua vida relacional, dentro de casa, quantos conflitos dentro de casa, e às vezes pelos mesmos motivos, não é verdade? Você briga uma vez, aí resolve, daqui a pouco você vai, briga de novo. Sabe como chama isso daí? Burrice. Porque nenhum animal irracional age desse jeito. Eu dizia agora na missa anterior, se você pega um cachorrinho, é dia de churrasco lá em casa, vem o cachorrinho, dá um pedaço de carne para ele vem todo abanando o rabinho, Aí a hora que ele chega perto de você, para você entregar a carne, você joga uma água quente nele. Ele vai embora. Dali a pouco você vem de novo com outro pedaço de carne. O que vai fazer o cachorro? Ele não vai vir. E o cachorro sabe aprender o que é bom e o que não é. E nós não. É uma decadência racional. Então, meus queridos, que Deus nos ajude e hoje nós nos sintamos amados, abraçados pela Trindade. Nós cantamos belamente: feliz o povo que o Senhor escolheu, Ele nos escolheu. Nós não estamos aqui à toa, para que nós aprendamos a amar. E aí precisa dos dons do Espírito. Quando for difícil amar, reze, não tem outra coisa, A nossa dificuldade, nosso problema é que às vezes na dificuldade de amar, a gente quer falar, a gente quer agir, a gente quer resolver. O protagonista da paz não somos nós, é Deus. Que Ele nos ajude e nos ensine, que nós aprendamos isso. Força e coragem, assim seja. Amém.